pós-doutoramento na Faculdade de Universidade Humana, na Universidade de Lisboa, e este trabalho, na realidade, é uma colaboração que é feita com o professor da Universidade de Aristóteles da Grécia, o professor Leontiades Leontiades, e foca essencialmente a análise de uma peça de um compositor do século XVIII, Telemann, para aqueles que provavelmente não são tão familiarizados com este género de compositores ou de época. Digamos que a nossa ideia base era analisar a fantasia número 2, digamos que faz parte de um grupo de obras que este compositor fez, e a escolha por esta e não por outra tem essencialmente e é predominantemente feita derivada à questão pedagógica que o compositor tem, bem que este compositor, ao escrever estas 12 fantasias, ele é bastante dinâmico na medida das escolhas que faz ao nível das tonalidades que aborda, portanto tem aqui um cariz bastante diversificado na escolha das tonalidades, por exemplo, do seu ritmo e entre outras características, e portanto a base deste trabalho será no primeiro andamento. Aqui vemos os 4 andamentos, mas este trabalho em particular vai ser feito em particular no primeiro andamento da fantasia número 2. Aqui vimos de forma geral a investigação. Ok. E a ideia realmente é perceber aqui um pouco as intenções do compositor nesta peça, a própria expressão e depois o estímulo aqui da própria audiência, ao nível do som. Ao nível metodológico, digamos que a primeira análise tem a ver com uma análise mais de cariz harmónico e ao nível da própria melodia. Contudo, esta primeira análise foi baseada numa tese de doutoramento de António Silva. Portanto, esta análise, digamos que foi suportada por este autor. Uma segunda análise, um segundo eixo, foi mais de cariz metodológico. O nosso objetivo era analisar realmente o som de 2 performers em particular, um que toca esta fantasia 2 no traverso, que é, para quem não sabe, é como se fosse uma flauta transversal, mas o material é todo de madeira e só tem uma chave, portanto há diferenças significativas a nível do material. A apresentação há pouco referia um pouco também ao nível dos materiais e acho que, pronto, aqui a fazer só a distinção que vamos analisar 2 peças, uma peça mas com 2 instrumentos totalmente diferentes e de épocas totalmente diferentes. Nessa mesma peça, portanto, vamos analisar as dinâmicas, o próprio timbre, esta dimensão, espero que seja multidimensional também, o pitch, o novelty, que digamos que é aquilo que nós podemos perceber como as propriedades mais específicas de algumas partes da peça, a parte cromática e também uma análise mais geral a nível emocional. Portanto, eu tenho aqui assim, vou cá para... Tenho aqui auditivamente, que gostava de passar aqui... não está cá. Só um bocadinho, uns segundos, para perceber mais ou menos o cariz e auditivamente dos... Nós escolhemos 2 virtuosos, portanto, um virtuoso ao nível do estilo barroco, que é Barthold. Portanto, este instrumento, o traverso, é um instrumento que só tem uma chave.
Ok. Só para dar um exemplo de auditivamente como é que se pode ouvir digamos que um músico de contemporâneo, digamos mais contemporâneo, embora uma flauta transversal com um material totalmente diferente, às vezes prata ou de ouro. A mesma peça. Ok. Isto só para tentar aqui explicar um pouco as diferenças do próprio instrumento para quem não conhece realmente aqui as suas características principais, e nós analisámos realmente estes dois áudios disponíveis na internet e, como disse há pouco, a análise foi debruçada no primeiro movimento, o grave, que é um movimento em compasso ternário, portanto com um ritmo maioritariamente, como ouviram, lento, e tem um acorde por cada compasso. Portanto, isto é uma análise um pouco redutiva, mas só para ter assim uma ideia, o compositor percebeu também, fez este andamento tendo como intenção também aqui algumas suspensões, progressão harmónica de primeiro, quarto grau em Lá maior e depois em Sol, passando aqui para Sol maior, e também aqui a ideia da lógica dos eixos também numa parte mais à frente, de uma forma ascendente. Portanto, ao nível da segunda, digamos, dimensão de análise, que envolveu técnicas de processamento de sinal mais avançadas, digamos que fomos analisar então a duração e as dinâmicas do som, e fomos analisar a parte do envelope deste prelúdio em particular, e verificámos que, portanto, o A era o Barthold, que é da época barroca, e o B, à vossa direita, portanto, é digamos, o músico com a flauta mais moderna. E vimos realmente que, neste caso, se formos ver aqui no eixo do X, vimos que a duração da própria peça, o músico, o Barthold, demorou muito mais a tocar, cerca de 45 segundos, a mesma obra, comparativamente com o Rampal, que demorou cerca de 35 segundos. Portanto, ao nível geral, foi 85% mais rápido a tocar a peça. Portanto, aqui percebemos que o clímax desta própria obra também foi atingido em diferentes tempos, como podem ver aqui, cerca de 33 e aqui menos de 25, de forma geral. E poderemos eventualmente interpretar isto como uma forma mais introvertida de tocar este mesmo andamento de um compositor, de um músico, comparativamente com o outro. Ao nível do timbre, percebemos aqui e fomos ver o tempo de ataque de um e do outro, e realmente verificámos aqui algumas diferenças. Aqui o timbre foi analisado tendo em conta o tempo de ataque, o slop ataque, que à frente irei também abordar, e o brilho. Os ataques foram mais ou menos similares na medida em que foram todos abaixo de 0,2, mas o ataque máximo do Barthold atinge, como podem ver, quase que o dobro, comparativamente com o Rampal, o B. Aqui o ataque slop, que é digamos que são os chamados picos, o Rampal usa em média mais elevados, revelando aqui eventualmente estilos de embocadura distintos, devido talvez aqui assim aos instrumentos serem distintos, tal como foi verificado também na comunicação anterior. A nível do brilho, o Rampal mostrou cerca de 40% e o Barthold cerca de 17%. Portanto, aqui uma diferença substancial e significativa ao nível
das duas performances. Ao nível do pitch, digamos que, em geral, mais baixas frequências foram verificadas no caso do Barthold, como poderemos ver aqui. E, por exemplo, se formos microscopicamente analisar aqui assim a primeira nota, que foi a nota Lá, ele atinge em cerca de 405 Hz, enquanto que no Rampal, digamos que o músico atinge a mesma nota a cerca de 440 Hz, portanto aqui diferenças significativas. Podemos também analisar aqui, por exemplo, algum sinal que poderá eventualmente ser mais notório, uma linha, digamos, espectral muito mais, digamos, clara no Barthold, comparativamente com o músico da flauta transversal, que aparece aqui um espectro um pouco mais, digamos, menos claro. Ainda, fazendo um zoom, digamos, e só analisar a primeira nota que eles deram, ambos, naquele mesmo movimento, percebemos que, portanto, isto é a mesma nota, do Barthold e do Rampal, portanto, e percebemos o quê? Percebemos que o próprio pitch teve digamos, mudança, teve um comportamento totalmente diferente de um e de outro. Se repararem aqui, para atingir uma mesma nota, a nota Lá, o Barthold teve que fazer aqui, digamos, com um ligeiro crescendo até encontrar aqui mais ou menos uma frequência confortável de cerca de 405 Hz. Comparativamente, o Rampal inicia a sua nota a cerca de 447 Hz, tenta fazer aqui oscilações e decresce, contrariamente, chegando aqui, digamos, a uma afinação para ele, digamos, positiva, de 430 Hz, mais ou menos. Digamos que aqui, notoriamente, há comportamentos distintos de ambos para atingir a primeira nota do movimento. Portanto, analisando aqui agora as três primeiras notas, tanto aqui do lado direito, as três notas que abrem o movimento, o andamento, digamos que movimentos contrários também se verificaram. Digamos que o Barthold apresentou exatamente menos vibrato e digamos, com um movimento mais ligado, e comparativamente com o Rampal apresenta oscilações totalmente descontinuadas, uma espécie de vibração, não é? De vibrato, desconectando até, podemos dizer, as três notas. Para quem não sabe, no Barroco, por exemplo, um instrumentista do Barroco, digamos que também normalmente não se usa o vibrato, portanto é algo que os músicos nos instrumentos de sopro, essencialmente, tendem a não utilizar. Portanto, aqui, de forma geral, há aqui diferenças das formas de cada músico interpretar aqui, assim, digamos, um mesmo andamento. Ao nível da similaridade, aqui digamos que os quadrados vermelhos de um e de outro, quando estão a vermelho, mostram a forma como é que estas interpretações são, digamos, semelhantes. Portanto, e na realidade, esta similaridade de análise verifica basicamente ou representa a estrutura do prelúdio. Realmente é uma estrutura que é similar, portanto, há de haver aqui assim a similaridade em ambos os, digamos, performers. Se formos à Novelty Curve, que é o nível de valor máximo atingido por ambos, percebemos aqui que, ao nível do Barthold, ele atinge o clímax, mais ou menos aos 35, enquanto que o Rampal atinge aqui mesmo no final do movimento. Portanto, aqui a nível da textura, percebemos que eles dão, digamos que essa intenção em momentos totalmente distintos também. Podemos ir um pouco mais longe e analisar também ao nível do, digamos, onde é que eles o tal Self-Organizing Map Projection, que é onde eles se organizam a nível harmónico.
portanto a região mais vermelho, digamos que é onde os músicos se concentram mais, digamos, durante a peça, harmonicamente. Claro que aqui há algum cuidado porque, como são instrumentos de épocas diferentes, as suas harmonias serão diferentes. Portanto, aqui ter algum cuidado na própria análise dos resultados. Finalmente, ao nível da análise, ao nível das emoções, podemos ver nestes dois exemplos que ao nível da atividade, por exemplo, vimos aqui o próprio vigor e energia dos músicos totalmente diferente. Se virmos aqui o Bartholdi é energético desde o início até ao fim, enquanto que o Rampal, o músico mais, digamos, com a flauta transversal, a sua própria atividade é mais ou menos gerida e não tão elevada como o Bartholdi. Ao nível desculpem, eu estava a falar da tensão, não da atividade. Eu estava a ver o verde, aqui a verde é a tensão. Portanto, a exercer imensa tensão, o Bartholdi, comparativamente com a Rampal. Se formos a ver ao nível da valência, que é aqui a questão da continuidade entre o prazer e não prazer, percebemos aqui assim que também há diferenças significativas comparativamente aos dois músicos. E o mesmo se passa ao nível, agora sim, da atividade, que é uma atividade totalmente, esta atividade ao nível da energia, como disse há pouco, encontra-se aqui abaixo dos dois para o Bartholdi, e no Rampal ele tende sempre a ter picos constantes, embora aqui depois no final tenda a fazer um género de release para acabar o movimento. Finalmente, porque eu acho que estou contra o tempo, não é? Finalmente, só queria concluir, se possível, a expor aqui a questão desta possibilidade de uma abordagem bilateral, portanto, tendo em conta a análise musical e a utilização destas técnicas de processamento de sinal mais avançadas, e perceber que aqui a qualidade ao nível auditório, da audição, poderia ser interpretado, claro, pode ser sempre interpretado de várias maneiras, quando se utilizam uma flauta transversal e uma flauta moderna. Finalmente, este tipo de análise pode ser incrível até, quando utilizamos estas características, mas se as virmos a nível micro, macro e até meso, numa mesoperspectiva ao nível estrutural de cada evento, e poderá ser feito também e transposto, digamos, para outros instrumentos, não só para este foi, digamos, um trabalho inicial e que poderá ter, digamos, o trampolim para outros que poderão ser, digamos, também trabalhados nestas ideias ou outras, e realmente perceber melhor aqui que intenção é que na realidade o compositor teve e como é que ele pensou, e como é que nós podemos ouvir uma mesma peça tocada com músicos de épocas totalmente distintas. Portanto, eu queria agradecer aqui assim mais uma vez a oportunidade, e obrigada a todos.